Olá, minha gente. Temos um tema complexo que vai exigir um pouco de sua paciência e atenção. Vamos falar sobre a influência de organizações internacionais e nacionais e das famílias que controlam o nosso país há muito tempo. É um vídeo longo, mas muito importante para vocês compreenderem o porquê o Brasil não consegue se desenvolver em sua plenitude e que o torna um país travado em evoluir. Tenham paciência e vejam o vídeo. Bora pra ele! O Brasil travado. A estruturação perversa da desconstrução do Brasil, um legado histórico de interferência e subjugação. Desde sua independência em 1822, o Brasil enfrentou um obstáculo persistente, a sabotagem sistemática do seu desenvolvimento. Essa estrutura perversa se manifesta através da ação de organizações internacionais e nacionais que, movidas por interesses próprios, impedem o país de alcançar seu pleno potencial. O empréstimo Rothschild de 1822, uma dívida com consequências duradouras. Em 1822, o Brasil, recém-independente de Portugal, necessitava de recursos para consolidar sua autonomia. Para tanto, o governo imperial recorreu a um empréstimo da poderosa casa bancária Rothschild, sediada em Londres. A independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, não foi um processo pacífico. Portugal exigiu o pagamento de uma indenização para reconhecer a nova nação. O Brasil precisava de recursos para formar um exército, garantir a segurança do país contra possíveis invasões portuguesas, criar uma infraestrutura básica, construir estradas, portos e outras obras essenciais para o desenvolvimento, estabelecer relações diplomáticas. Reconhecimento internacional era crucial para a legitimidade do Brasil como nação independente. O empréstimo de 2 milhões de libras esterlinas, cerca de 100 bilhões de reais em valores de hoje, foi negociado com a casa Rothschild. Nas seguintes condições: juros de 6% ao ano, amortização em 30 anos, hipoteca de bens nacionais como garantia. O empréstimo possibilitou ao Brasil pagar a indenização a Portugal e financiar seus primeiros anos de independência. A longo prazo, o empréstimo gerou enorme ônus financeiro para o país. Dependência financeira da Inglaterra. Dificuldades para o desenvolvimento autônomo do Brasil. O pagamento da dívida Rothschild consumiu grande parte das receitas do governo brasileiro por décadas. Limitou investimentos em áreas essenciais como educação, saúde e infraestrutura. Atrapalhou o desenvolvimento do país. Ressentimento e críticas. O empréstimo Rothschild gerou ressentimento na população brasileira. Visto como símbolo da submissão do Brasil aos interesses estrangeiros. Criticou-se a falta de transparência nas negociações e os altos juros cobrados. O empréstimo Rothschild de 1822 foi um marco histórico com consequências duradouras para o Brasil. Apesar de ter sido crucial para a consolidação da independência, a dívida gerou um pesado ônus financeiro e limitou o desenvolvimento do país por décadas. O episódio serve como um lembrete dos perigos da dependência externa e da importância da gestão soberana dos recursos nacionais. A exploração colonial portuguesa deixou marcas profundas na estrutura social e econômica do Brasil, criando uma dependência de commodities e perpetuando a desigualdade. Após a independência, o país viu-se enredado em novas formas de dominação, como o endividamento com potências estrangeiras e a imposição de políticas neoliberais que beneficiam o capital internacional em detrimento do desenvolvimento nacional. As organizações internacionais. Fundo Monetário Internacional, FMI. As políticas de austeridade impostas pelo FMI, sob a falsa promessa de estabilidade econômica, aprofundaram a pobreza e a desigualdade no Brasil. Banco Mundial. O Banco Mundial, com seus empréstimos condicionados, impõe agendas que servem aos interesses das grandes corporações transnacionais, em vez de promover o desenvolvimento social e ambientalmente sustentável do país. A influência de ONGs internacionais e nacionais no desenvolvimento do Brasil. Organizações não governamentais, ONGs, nacionais e internacionais, como as comandadas por George Soros, Bill Gates e outras, exercem uma influência significativa no desenvolvimento do Brasil.
Através de doações, projetos e programas, essas entidades contribuem para áreas como saúde, educação, meio ambiente e direitos humanos. No entanto, a atuação das ONGs também gera debates e controvérsias. Início do século XX, as primeiras ONGs internacionais a atuar no Brasil, como a Fundação Rockefeller, concentrarão-se em áreas como saúde pública e educação. A partir da Guerra Fria em 1960, ONGs como a USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, e a Fundação Ford ganharam destaque, financiando projetos com viés político e ideológico. A abertura política brasileira, na década de 80, possibilitou o crescimento de ONGs nacionais, com foco em temas como direitos humanos e democracia. As ONGs atuam em diversos setores da sociedade brasileira, com destaque para saúde, combate à AIDS, à malária e outras doenças. Educação, promoção da educação infantil e do ensino fundamental. Meio ambiente, preservação da Amazônia e combate ao desmatamento. Direitos humanos, defesa dos direitos das mulheres, dos indígenas e das minorias. Travas históricas e desafios. O Brasil ainda depende de recursos de ONGs internacionais para financiar projetos sociais. A gestão de recursos e a escolha de prioridades nem sempre são transparentes. Há o receio de que algumas ONGs sirvam como instrumentos de interferência estrangeira na política brasileira. O foco em agendas ideológicas específicas pode gerar conflitos com valores e costumes da sociedade brasileira. Fundada por George Soros, a Open Society Foundations atua no Brasil em áreas como direitos humanos, justiça social e democracia. A organização é frequentemente criticada por setores conservadores por sua agenda progressista. A Fundação Ford atua no Brasil desde 1947, financiando projetos em áreas como educação, saúde e direitos humanos. A fundação também é alvo de críticas por supostamente financiar grupos e movimentos de esquerda. Através da Fundação Bill e Melinda Gates, o bilionário americano investe em projetos de saúde e educação no Brasil. A atuação de Gates gera debates sobre o papel do setor privado no desenvolvimento social. A Open Society Foundations e suas ONGs parceiras no Brasil. A Open Society Foundations, OSF, fundada por George Soros, é uma organização filantrópica global que apoia iniciativas em diversas áreas, como democracia, direitos humanos, justiça social e saúde pública. No Brasil, a OSF financia diversas ONGs que trabalham em temas como direitos humanos. Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, ABUT promove a igualdade de direitos para a comunidade LGBTIA+. Conectas Direitos Humanos, defende os direitos humanos de todas as pessoas, com foco em grupos vulneráveis. Instituto Socioambiental, ISA protege os direitos dos povos indígenas e do meio ambiente. SOS Corpo, atende vítimas de violência sexual. Justiça Social. Fundação TID Setúbal, apoia iniciativas que promovem a justiça social e ambiental. GIF, rede de organizações filantrópicas que promove o desenvolvimento social. Instituto Igarapé, pesquisa e promove soluções para a violência urbana. Nossas, fortalece a participação política das mulheres. Democracia. Arco Advice, assessora parlamentares e organizações da sociedade civil na promoção da democracia. Instituto Braudel, promove o debate sobre temas políticos e sociais. Transparência Brasil, combate a corrupção e promove a transparência pública. Vote na Favela, mobiliza jovens de favelas para a participação política. Saúde Pública. AIDS Healthcare Foundation, a HF presta serviços de prevenção e tratamento do HIV/AIDS. Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde Pública. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, IFF Hospital e Centro de Pesquisa especializado em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Médicos Sem Fronteiras, MSF presta assistência médica a populações em situação de vulnerabilidade. Esta lista não é exaustiva, e a OSF financia outras ONGs no Brasil em diversas áreas. É importante ressaltar que a OSF não interfere na gestão das ONGs que financia, e cada organização é responsável por suas próprias atividades e decisões. É importante salientar que a Open Society Foundations é uma organização controversa, e suas atividades no Brasil geram debates e críticas.
É importante analisar criticamente a atuação da OSF e de suas ONGs parceiras, reconhecendo seus pontos positivos e negativos, para garantir que seu impacto seja positivo para o país. A influência das ONGs no desenvolvimento do Brasil é complexa e multifacetada. As ONGs contribuem para o progresso em áreas importantes, mas também podem ser vistas como instrumentos de agendas ideológicas e interferência estrangeira. É importante analisar criticamente a atuação das ONGs, reconhecendo seus pontos positivos e negativos, para garantir que seu impacto seja positivo para o país. É importante salientar que a influência das ONGs no desenvolvimento do Brasil é um tema amplo e complexo, com diversas nuances e pontos de vista. Organizações nacionais, cúmplices da desconstrução. Oligarquias. Uma elite econômica e política, detentora histórica do poder, se beneficia da manutenção do status quo, impedindo reformas estruturais que ameaçam seus privilégios. Mídia. A concentração da mídia nas mãos de poucas famílias contribui para a manipulação da informação e a construção de uma narrativa negativa sobre o Brasil, desvalorizando seus avanços e potencial. O impacto da desconstrução. Desigualdade social abissal. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com uma parcela ínfima da população concentrando a maior parte da riqueza. Falta de oportunidades. A má qualidade da educação pública, a precarização do trabalho e a insuficiência de políticas públicas impedem que a maioria da população alcance seu potencial. Degradação ambiental. Uma exploração predatória dos recursos naturais, impulsionada por interesses econômicos imediatistas, coloca em risco a biodiversidade e o futuro do planeta.